Olá, esse é o projeto Ciência e Fé, onde nós vamos caminhando, né? Nós, nessa verdade do Evangelho, no desenvolvimento da espiritualidade e também unindo a ciência e fé. Na verdade, nunca teve uma separação com relação a isso, mas as novas descobertas com relação à física quântica trouxe a ciência de volta à espiritualidade. Então, nós sabemos hoje que esse desenvolvimento, esse novo olhar da ciência é um olhar diferente, é óbvio, né? Uma ótica diferente, mas nós estamos aí no mesmo barco e descobrindo, no fundo, as mesmas coisas, o verdadeiro tesouro escondido, a pérola de grande valor. Hoje, nesse tópico de ciência e fé, nós vamos conversar sobre EQM, que é a experiência de quase morte. O assunto parece estranho, né? Todo mundo não gosta muito de falar de morte, mas nós vamos compreender que, entendendo o sentido da morte, nós vamos entender o sentido de nossa vida. E, no final das contas, o estudo sobre a morte, que dentro da teologia é chamado de tanatologia, e também nas outras correntes, né, filosóficas, é um ensinamento, é uma disciplina, é um conhecimento essencial para aprendermos sobre a nossa própria vida. Interessante, no meio cristão, esse versículo, né, do 1 Coríntios, né, em que fala que e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, a nossa pregação. Então, isso, Paulo, quando cita isso, o que ele está resumindo nessa história? Dentro do mundo cristão, se não há uma ressurreição, não faz o menor sentido sermos cristãos. Por isso que o centro, o miolo da fé cristã é justamente a ressurreição de Cristo. Se por algum motivo uma máquina do tempo ou a tecnologia provar que Jesus não ressuscitou, então acabou a fé cristã, porque a fé cristã ela está em cima da ressurreição de Cristo. E é em cima dessa ressurreição que nós temos a fé da nossa própria ressurreição. Se isso for derrubado, é derrubado toda a nossa fé. Ou seja, vamos seguir um outro caminho aí, porque esse já era. Por isso que a ressurreição é um ponto-chave, e Paulo diz, né, que é vã a nossa, se não houve ressurreição, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Escatologia é um termo que significa do grego escaton, que significa último, ou seja, é o tratado teológico relativo às realidades últimas, aquelas que dizem respeito ao destino, seja do ser humano, seja de toda a criação. Então, é uma área que explora justamente esse conhecimento, né? E desperta muita curiosidade das pessoas, né? As pessoas ficam curiosos como que vai saber como será o fim do mundo, ou se é que vai ter o fim do mundo, como será a vida após a morte, se existe vida após a morte. Ou seja, são sempre questões que inflamam aí né, essas discussões e existem diferentes vertentes para se explicar esse final do mundo. Muitas pessoas ficam sempre associando ao Apocalipse, né? Para quem não sabe, a palavra Apocalipse significa revelação, não tem nada a ver com o fim do mundo, né? É que no livro do Apocalipse, que é uma revelação, é revelado alguns sinais com relação a esse fim dos tempos, né? Mas o Apocalipse em si significa revelação, e a linguagem Apocalipse é uma linguagem que também é utilizada na Bíblia, no próprio livro do Apocalipse, mas também no livro do Daniel, em determinados livros aí, capítulos de Mateus. Essa linguagem apocalíptica é uma linguagem simbólica, uma linguagem de mistério,
uma linguagem que deixe em aberto a nossa interpretação, né? Então, a escatologia é esse tratado teológico das realidades últimas. E Tânato é um deus da mitologia grega que personificava a morte. Então vem aí a palavra tanatologia. Thanatos, morte, logia, estudo da morte. Então, tanatologia é o estudo dos fatos que estão envolvidos com a morte. E isso dentro do universo e dos aspectos antropológicos, sociológicos, filosóficos, religiosos, médicos, psicológicos, teológicos, e daí por diante. Ou seja, todo mundo tem curiosidade para entender melhor o fenômeno da morte e diferentes vertentes do conhecimento humano tentam explicar a morte, tentam conhecer mais a morte, porque é o grande mistério aí do ser humano. Então, a tanatologia é esse estudo envolvendo a morte, não é só na área de teologia, como também na área médica, na área psicológica e daí por diante. A reflexão sobre a morte está ligada à reflexão sobre o sentido da vida. Por isso que é muito importante conhecermos e não termos medo de conhecer sobre a morte, porque é justamente conhecendo a morte é que nós vamos realmente refletir sobre o nosso sentido da vida. Então, como nós temos aqui essa questão, qual é o sentido da morte? O pessoal ateu, né, ou de agnósticos, diferentes linhas aí que não acreditam em vida após a morte, para eles, então, a morte é absurda. Com a morte absurda, a vida se torna também absurda. Então, por isso que começa a ficar difícil a pessoa encontrar um verdadeiro sentido da vida se não tem o sentido da morte. Então a pessoa fica perdida, fica sem leme, né? Então é difícil. E a pessoa que não tem o sentido da vida, dificilmente ela vai ser uma pessoa realmente feliz. Ela pode ser uma pessoa alegre, mas não realmente feliz. Então veja, o sentido da vida está intimamente ligado à felicidade. Quem não tem um propósito de vida, quem não tem o sentido da vida, dificilmente é feliz. E o estudo da morte acaba nos esclarecendo muito sobre o sentido de nossa vida. Então, quando nós olhamos a morte como se ela tivesse sentido, então a morte tem sentido. Se eu sigo essa linha, quando a morte tem sentido, então a vida passa a ter sentido também, né? Então fecha aí o sistema. Por isso que é tão importante conhecermos melhor sobre o fenômeno da morte. E um fato curioso que aconteceu recentemente e que tem mudado um pouco no ano aí dessa pandemia do coronavírus, foi que a morte desapareceu na vida do dia a dia. Ou seja, o ser humano é como se a morte não existisse. Ninguém conversa sobre a morte, né? E nega isso. Quando a pessoa morre, já coloca lá no hospital, já desce lá no subsolo, já faz lá 4 horas, já enterra, pronto. É como se aquilo não tivesse existido. Então existe uma negação muito grande da morte. Depois dessa pandemia do coronavírus, como começou a aparecer notícias para todo lado de gente, né, morrendo e essa tragédia toda, esse pessoal da nova geração, eles começaram a cair a ficha de que a morte existe e começaram a ficar apavorados, né? Então, esse apavoramento que tomou conta de muitos, né, foi justamente a evidência de que, olha, nós podemos morrer, né? Interessante isso, né? Porque você chega numa palestra e fala assim: vocês sabiam que todos nós vamos morrer?
a pessoa fica meio chocada, você como se fosse uma novidade. A pessoa, elas não, hoje, a formação dos últimos tempos, eles simplesmente bloquearam informação sobre a morte. É como se fosse uma coisa que a gente tem que colocar numa prateleira e ninguém conversa sobre isso. É fora da nossa realidade. Então, esse processo de negação tomou conta do ser humano nos últimos tempos e começou a ser quebrado um pouco no ano que teve, nesse ano que teve a pandemia do coronavírus, devido à disseminação na mídia, né, de todo esse processo, ficando repetindo, questão de morte, de risco da morte, daí por diante. Então, esse conceito de morte começou a entrar na cabeça dessa nova geração. O morrer perdeu sua dimensão humana e religiosa. Então, o morrer ficou como se fosse um descarte, né, de um produto que teve a sua validade vencida e deve ser descartado e acabou, né? Então, todo aquele significado da morte, tudo, ele foi esquecido. Hoje, nós temos identificado que um aumento dos suicídios não são registrados em público, não é divulgado na imprensa. Nós temos nós vivemos uma epidemia de suicídio, só que isso não é divulgado a nível mundial. Existem clínicas que o suicídio é programado. Por exemplo, na Suíça, você programa o seu suicídio daqui a 60 dias, por exemplo. Durante 60 dias você participa, você vai lá, paga suas contas, deixa sua coisa ajeitada, depois você interna e morre lá na clínica. Então, não é uma coisa que você teve uma crise, né, e aí você perdeu a cabeça e pulou lá do último andar. Não, um negócio tão frio hoje que você simplesmente programa a sua morte para daqui 2 meses, por exemplo, na sua data de internação interna na clínica e morre. Isso já tem, não só na Suíça, mas em diversos países já começaram a disseminar essa cultura do suicídio. Por quê? Porque o ser humano hoje ele vive o famoso vazio existencial. Esse vazio, ele leva a uma perda do sentido, ou seja, o vazio existencial, a pessoa tenta preencher esse vazio com os produtos que o mundo oferece, né? Mas não consegue preencher. E esse vazio só é preenchido com Deus. Como o homem ele se afastou de Deus, ele vai continuar com esse vazio tentando preencher com todos os consumismos que existem aí no mundo, nessa vitrine, né? E que nada disso satisfaz o coração humano. Até chega o ponto que ele desiste, ele não consegue preencher isso, e a vida sem isso não tem sentido, ele acaba entrando no colapso e suicida. 110, aí nós temos outras, né, realidades, como 110 mil pessoas morrem de fome por dia no mundo, 50 milhões morrem de fome no mundo anualmente, 17 milhões são crianças abaixo de 5 anos. Parece que ninguém se sensibiliza com isso. Tudo isso está acontecendo, o ser humano está correndo atrás dos seus consumos e nem se dá conta que nós estamos vivendo uma realidade dessa. E o que é a morte? Então, a morte, nós temos umas definições que são o seguinte: morte clínica. Hoje, a morte de uma pessoa estará consumada quando não forem mais registradas ondas elétricas cerebrais. Então, esse é o conceito mais recente de morte, né? Antigamente tinha outros conceitos, o coração parou de bater, tudo. Agora, quando não tem mais registro cerebral de ondas elétricas, existe então o conceito de morte cerebral, a pessoa está considerada morta. Vejo que essa pessoa, às vezes, pode estar até com o coração batendo, mas o cérebro parou, então ela está morta. Então, isso é chamado de morte clínica, né? Cada órgão humano tem a sua própria morte por si mesmo, né? Então, existem diferentes etapas de mortes celulares do nosso organismo. Cada célula morre um determinado período aí, né? Você pode, às vezes, demorar dias após a sua morte e tem células vivas. Já foi enterrado
e tem células vivas lá dentro ainda, né? Então, cada órgão humano ele morre em determinado tempo diferente. A morte cerebral não pode ser interpretada como a parte de todo que chamamos de corpo. Como eu disse, cada elemento do corpo morre num tempo diferente da morte cerebral. Aqui nós temos um conceito muito interessante. É a morte clínica versus a morte vital. O que significa isso? A morte vital é uma perda irreversível das funções vitais, impossível de voltar à vida. Ou seja, não tem jeito mais de voltar. Entre a morte clínica e a morte vital existe um espaço de tempo de 5 até 30 minutos. Ou seja, aquele indivíduo que foi diagnosticado como morto, clinicamente morto, ou seja, o cérebro parou de funcionar, ele tem ainda um período de alguns minutos, até 30 minutos, para ele ser considerado uma morte vital. Nesse intervalo, por um milagre ou por algo, ele pode voltar. Então, isso é interessante. É isso que nós vamos estudar hoje. Ou seja, o que acontece com a pessoa, até na experiência de quase morte, pessoas que eram dadas como mortas, elas voltam e, nesse período, elas têm experiências muito interessantes. Então, antes disso, quando uma pessoa é diagnosticada com uma doença grave, por exemplo, que ela tem um câncer e que não tem tratamento ou algum outro tipo de doença, existe uma classificação de estágios que essa pessoa passa. Essa pesquisadora, né, Elizabeth Ross, ela descreveu 5 estágios sequenciais. Esses 5 estágios, inclusive, eles são conhecidos na área médica. E então, quando a pessoa ela leva o choque, né, dessa notícia de que vai morrer, então existem esses 5 estágios aí. O primeiro estágio é da negação, né? Ela recebe o choque e ela nega que aquilo lá seja real, né? Tende a um isolamento. Então, a negação e o isolamento são mecanismos de defesa temporários do ego contra a dor psíquica diante da morte. Então, ele vai receber aquele choque, ele vai receber essa notícia e, no primeiro momento, ele vai negar aquilo ou vai se isolar. Então, não aceita, o ego dele não aceita essa notícia. Então, a primeira fase é uma fase de negação. A segunda fase é uma fase de ira e de rancor. Ou seja, depois que passou aquele período da negação, a pessoa começa, o ego começa a espernear. Então, a pessoa fica hostil, a pessoa fica revoltada, a pessoa trata mal os outros, né? Tudo isso a equipe, inclusive médica, eles sabem dessas fases, né? E elas entendem. Né? O pessoal que é mais bem preparado, né? Eles estão sabendo que tem essas etapas. Então vai ter uma etapa que a pessoa fica hostil, ela fala mal, ela trata mal a enfermeira e daí por diante quem está na sua volta, porque ela está numa fase aí de ira e rancor, ela está revoltada, né? Aí ela vai para uma terceira fase, chamada fase da barganha. Essa fase, até os ateus vão de joelho no chão e começam a implorar para Deus, né, que aceite sua oferta em troca da vida. Ou seja, a pessoa começa a fazer uma oração e fazendo um contratinho com Deus. Olha, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que vou ajudar determinada instituição de caridade, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou dar um giro de 180 graus na minha vida, as pessoas nem vão me reconhecer, eu vou mudar tudo, eu vou fazer tudo diferente, eu prometo que eu vou ajudar aquelas instituições filantrópicas. Então, aí é o chamado barganha, que é o contratinho. A pessoa faz o contrato dela com Deus, né? E fica, depois vai ficar esperando, né? Então, se Deus me livrar dessa, eu vou cumprir isso daí. Depois que passa essa etapa do contratinho,
né, que até ateu começa a chamar a Deus, então aí dá aquele silêncio, ou seja, eu já sei a minha doença, eu agora já fiz a minha oração a Deus, meu pedido, e agora o que me resta é esperar. Esperar o que vai acontecer, esperar se Deus vai me ajudar, esperar. Então, nessa espera, eu entro aí num momento de quietude e eu entro numa depressão, né? Então, aí a quarta etapa, a quarta fase, é uma fase de depressão, e de apatia, tristeza, choro, né? A pessoa está muito triste, fica chorosa. Então, essa é a quarta fase. Na quinta fase, é uma fase chamada de aceitação. Ou seja, literalmente falando, a pessoa entrega os pontos. Ou seja, ele já fez tudo, já esperneou, já negou, já esperneou, já conversou com Deus, já entrou em depressão, já chorou o que tinha que chorar. Pronto, agora ela entra numa etapa, que é a quinta etapa, de aceitação, né? Ela não tem mais aquele desespero, ela não nega mais a realidade, ela sabe, está consciente de tudo que está acontecendo, simplesmente ela relaxou e se entregou, né? Então essa é ela acalma e ela fica entregue ao que realmente vai acontecer. Mas acaba toda aquele desespero, né? E toda aquela tanto as reações de raiva como também de choro, depressão, acaba tudo. Ela está quietinha, a pessoa ela não fica gritando mais, fica lá tranquilinha no leito, nem chora mais, ela se entregou e aceitou, né? Então essa é a última etapa. Então a experiência de quase morte, EQM, é uma zona limítrofe entre a morte clínica e a morte vital. Ou seja, existe naquele momento em que a pessoa estava sendo dada como morta, de repente ela volta. Algum tempo depois ela volta, né? E volta a viver, né? E dentro desse período que ela estava lá na quase morte ou morte, né? Às vezes até com ondas cerebrais que tinham parado, ela tem uma vivência, ela tem uma experiência, ela vai enxergar certas coisas que é chamado então dessa experiência de quase morte. Interessante que existem estudos científicos sobre isso, e um desses estudos eles entrevistaram 20 mil pacientes. 20 mil pacientes de diferentes países, diferentes culturas, diferentes raças, situações, ambientes, tudo diferente. E esses pacientes relatavam as mesmas coisas ou eram muito semelhantes. Então, ou seja, não é possível que você entrevista 20 mil pessoas que passaram pelo meu processo e eles vão sonhar a mesma coisa. Então, isso que é interessante. Houve muita semelhança entre os relatos dessas pessoas, com culturas, religiões e países diferentes. Então, o que essas pessoas que passaram por essa experiência, eles relatam? Primeiro, a experiência flutuando para fora do corpo e presenciando o que acontecia no local. Então, muitos relatam isso, que eles como se tivessem a sensação de estar flutuando e conseguindo enxergar o ambiente, né? Enxergava lá o médico, as enfermeiras, o pessoal lá injetando medicamento nele, né? Às vezes fazendo até massagem cardíaca nele, e ele assistindo tudo de camarote. E o corpo como se estivesse flutuando. A experiência fora do corpo também é muito relatada, uma projeção da consciência, ou seja, a pessoa, além dela estar enxergando o ambiente, ela enxerga a si mesma. Ela se enxerga lá deitada no leito. Outra, ou seja, é uma chamada de projeção da consciência. E isso também é muito relatado por esses pacientes da experiência de quase morte. Experiência com realidade virtual provou o mecanismo de sair do próprio corpo. Novo sistema nervoso entende algumas coisas como o nosso sistema nervoso,
ele entende algumas coisas como real, mas que não aconteceram realmente. Então, o que eu estou falando isso? Porque o pessoal da neurociência, quando viram todos esses relatos e viram que o paciente, quando voltava, voltava muito melhor, eles começaram a criar um sistema para a pessoa ter essa experiência, até nas pessoas que estão numa situação até terminal, porque elas melhoram até emocionalmente. Então, uma equipe de pesquisadores utilizou óculos de realidade virtual para simular a sensação de sair do próprio corpo. Essa sensação do pessoal da experiência de quase morte, o pessoal o cientista começou a replicar essa experiência artificialmente para a pessoa ter essa sensação e se sentir melhor. Outro sinal, um outro achado que essas pessoas relatavam é a famosa experiência do túnel, ou seja, que está entrando no túnel e que tem uma luz lá no final do túnel. Então, isso também era muito comum no relato desses pacientes da pesquisa. E outro relato também muito frequente é que durante essa experiência aparecia um espírito de luz, que no início não dava e muitas vezes não identificava, mas aparecia esse espírito de luz e que parecia que eles entravam então num diálogo com esse espírito de luz. Então também isso era um relato muito frequente no pessoal da pesquisa. E esse espírito de luz pede, sem usar palavras, que reexamine a sua vida. Então o que acontece? Muitas pessoas relatam que é como se tivesse aí um flashback da sua vida, ser um filme muito rápido, passando todas as vivências que ele teve durante a vida, imagens uma atrás da outra de momentos da vida. Então, como se fosse um filme muito rápido, recapitulando os momentos da vida. Então, muitos pacientes também relataram isso aí. E o mais interessante, uma ampliação do horizonte do eu e um estado indescritível de felicidade. As pessoas que tiveram essa vivência, experiência de quase morte, não é um sonho, porque elas voltam, elas têm uma ampliação do horizonte do eu e elas sentem uma felicidade que elas nunca sentiram antes. E essa situação que eles estão, nesse lugar que eles estão, é um lugar que ele diz que é real, não é um sonho. Porque quando você sonha, você volta, acorda, sonha, às vezes você nem lembra do sonho, às vezes você lembra alguma coisa do sonho, mas você sabe que é um sonho. Né? Essas pessoas que tiveram essa experiência, não. Você fala assim, é real, não é um sonho, não foi um sonho. E elas voltam extremamente modificadas quando elas têm essa experiência de quase morte. E, obviamente, quem volta, né? É muito comum que durante essa vivência, essa espécie de conversa com o espírito da luz, existe então uma decisão de voltar. A pessoa ela está na frente de uma decisão, mas também houve um chamado para voltar. Estilo assim, olha, você vai ter que voltar, você tem uma missão para continuar, não vai ser agora que você vai morrer. Você vai ter que voltar. Então, a pessoa tem um chamado para voltar. Então, é esse relato muito comum também nos pacientes. Que depois que eles têm aquela experiência do túnel, de ter o contato do espírito de luz, depois eles ouvem um chamado para voltar. Você vai voltar. Então, tem algo ainda para você cumprir. Então, isso é um relato também muito frequente nesses pacientes. Aqui até teve um filme, que é A Cabana, né, um filme que ficou famoso, e esse rapaz ele tem uma experiência de quase morte, né? Ou seja, ele não sabe que está na experiência de quase morte, porque ele tem um acidente. Ele se vê no lugar e encontra 3 pessoas que personificam a Trindade. Então, um personificava o Jesus, o outro o Deus, e o outro Deus Pai, né? E o outro o Espírito Santo. E durante esse diálogo, ele teve vários diálogos até chegar a um ponto que é uma decisão aí da volta.
que ele volta para continuar a sua vida, né? E aí que aparece ele lá na UTI, que ele volta, né, à realidade, volta transformado. Então, o que acontece de interessante nessas pessoas? Aqui é tão interessante, esses sinais aí, esses relatos, são tão interessantes que, por exemplo, uma vez eu dei uma palestra sobre isso. Ao terminar a palestra, uma senhora falou assim, chegou para mim e falou: Dr. Rubens, meu marido estava numa UTI. Ele chegou em casa semana passada. Isso que o senhor relatou aí é como se ele estivesse falando, porque foi exatamente isso que ele falou para mim. É como se o senhor tivesse ouvido o relato dele, né? Então, uma senhora fala assim: olha, faz uma semana que meu marido chegou em casa, ele estava na UTI. Tudo que o senhor falou aí é o que ele relatou para mim. Então, você vê que como é frequente isso aí. Então, o que mais interessante, após essa experiência de quase morte, muitas pessoas declaram terem alterado seus pontos de vista em relação ao mundo e às outras pessoas. A pessoa tem uma expansão da consciência e ela volta com o significado da vida completamente diferente. E outro detalhe que é muito característico nessas pessoas, elas perdem o medo de morrer, porque elas enxergaram que a coisa continua. Então, quando elas voltam sem medo mais de morrer. Isso é uma outra característica muito interessante. A pessoa tem um despertar sobre a vida, frequentemente, obviamente, tem uma metanoia, uma mudança da mente, do coração. Ela ressignifica todos os valores, volta, enfim, uma pessoa completamente diferente. A pessoa volta completamente diferente e com significado, com sentido da vida, com os valores transformados, ou seja, é um milagre, né? E isso acontece na maioria das pessoas que têm essa experiência. Aqui, um caso muito interessante desse médico. Esse médico é um neurocirurgião, ele do hospital da Universidade de Harvard, chefe da equipe de neurocirurgia, ateu, né, não acreditava em nada disso, não acreditava em vida após a morte, nada disso. Até um dia que ele teve lá uma dor de cabeça, como todo médico lá não queria ir para o médico, a esposa saiu, quando a esposa voltou em casa, ele estava em coma, já na cama, ele estava com uma meningite, uma forma rara de meningite. Aí chamou a ambulância, levou para o hospital, foi atendido pela equipe dele, de neurologia, e ficou na UTI. A própria equipe, o próprio prontuário dele, que ele examinou depois, ele viu que estava morto. A equipe dele falou assim: olha, não vai voltar mais. Está praticamente morto. E ele voltou. E ele voltou e teve essa experiência de quase morte. E transformou totalmente a vida dele. Ele voltou acreditando na vida após a morte, ou seja, teve lá o despertar dele. Hoje ele virou um palestrante, fala no mundo inteiro, publicou esse livro aí, Uma Prova do Céu, que foi um best-seller lá, até no New York Times. E por quê? Interessante por quê? Porque é um ateu, um neurocirurgião, ou seja, especialista do cérebro, que não acreditava em nada disso. E ele vivenciou essa experiência de quase morte. Aí ele voltou e falou assim: olha, o negócio existe, né? E é indescritível. Ele descreve, tenta descrever o que ele viu, né? Até no livro, entrevistas, tudo. Mas, como é uma pessoa, porque quando é um religioso, a pessoa, ele está com a cabeça já voltada para isso, porque isso agora não. Agora nós estamos diante do neurocirurgião ateu, né, de carteirinha, e que teve essa experiência. Então aí aumenta mais a credibilidade de que isso realmente a coisa aconteça, né? Existem inclusive jornais científicos agora que estudam essa experiência de quase morte, né? Então a parte da neurociência está explorando muito isso, o que acontece e que evento que acontece nesse momento e que vivência é essa que é capaz de transformar a consciência das pessoas. Um outro fato muito interessante e até assustador, porque
todos nós, pela nossa lógica e pela nossa razão, nós ligamos a nossa consciência à nossa atividade cerebral, né? Ou seja, se o meu cérebro desliga, obviamente eu não tenho mais consciência. Mas não é isso que acontece na experiência de quase-morte, porque é uma prova de que a nossa consciência está além simplesmente do nosso cérebro. Quando nós estudamos, outro fato muito interessante, quando nós estudamos, por exemplo, no campo da psiquiatria, da neurologia, sobre a anatomia do cérebro, nós temos cada área cerebral correspondente a uma determinada função. Mas quando nós perguntamos, ok, aonde está a parte do cérebro que é a nossa mente? Não tem. Não tem. Não tem a anatomia da mente. A mente é um negócio abstrato. A gente não consegue pegar, aqui é a mente. Isso não tem anatomicamente no cérebro. E a nossa consciência, ela funciona, então, de maneira semelhante. E, por incrível que pareça, ela funciona até com o cérebro, então, desligado, como na experiência de quase-morte. Ou seja, é um indício de que essa alma nossa continua. Ou seja, existe algo além de nós mesmos que está vivo e que ele não depende exatamente da nossa atividade, do nosso corpo. É como se fosse um carro, tivesse o motor ligado com os 4 pneus furados, ou seja, eu não consigo andar, no caso aí de uma morte cerebral, mas o motor está funcionando, né? Eu não consigo raciocinar, não consigo ter memória, não consigo me movimentar, nada disso. Mas algo está vivo e meu corpo está morto, né? Existem a teoria dos arquivos na nuvem, né? Isso desde o filósofo Platão, que falava do mundo das ideias. Depois, uma história mais recente, Teilhard de Chardin, né, que foi um ex-sacerdote da Igreja Católica, arqueólogo, tudo, e ele criou o termo biosfera, e na verdade a noosfera, né, nous de mente, ou seja, que existe uma nuvem onde estão depositados, né, uma sabedoria que pode ser conectada e intercambiada por várias pessoas. Tudo isso na época parecia um absurdo, mas hoje, no mundo do computador, a gente entende perfeitamente. Quantos arquivos nossos que não estão no nosso computador estão numa nuvem que a gente não vê? Arquivos enormes de fotografias, de imagens, tudo, e que nós temos acesso a essa nuvem. Nosso computador vai acessar essa nuvem e capturar isso. Então, existe uma nuvem da nossa mente. Existe uma nuvem da nossa mente que funciona exatamente como os computadores. Por isso, quem tem o despertar, quem tem a metanoia, mesmo não tendo a experiência de quase-morte, ele vai ter acesso a esse conhecimento, a essa nuvem de sabedoria. Uma definição importante, né, para quem está aí, né, caminhando nesse sentido, e no estudo disso, é a gente definir corpo, alma, espírito. Dentro aí do mundo da espiritualidade, quem é quem aí, né? O corpo é a nossa carne, sangue e ossos, e os nossos órgãos do sentido também. Então, a nossa visão, o gosto, o olfato, o tato e a audição fazem parte da realidade de nosso corpo. Já a nossa alma é o nosso intelecto, a nossa mente, ou seja, é a nossa personalidade, é o nosso raciocínio, é o nosso conhecimento, é a nossa capacidade de discernimento, é o nosso pensar. E a emoção que nós sentimos também entra em campo a alma, como alegria, tristeza, ódio, medo e afeto. No corpo nós temos os órgãos do sentido. O órgão do sentido, por exemplo, a visão. Eu enxergo uma coisa que me agrada, aí eu vou sentir uma alegria. Eu enxergo uma coisa que me desagrada,
eu vou sentir uma tristeza. Então, pelo corpo, eu capto as informações, jogo dentro do meu sistema de raciocínio. A minha alma, que vai ficar alegre ou triste. Então, existe uma conexão entre corpo e alma. O corpo alimenta a alma e vice-versa. A alma comanda o corpo, porque a alma que raciocina, a alma que decide, e o corpo vai executar. E nós temos um terceiro compartimento aí, que é chamado espírito. A alma e o corpo é uma conexão, a gente chama de horizontal, um conectando com o outro. Já o espírito, ele é vertical. O espírito é a nossa conexão com as coisas do alto, com essa sabedoria. Então é do espírito a nossa consciência. É o espírito que nós temos a intuição. E também no espírito com a nossa adoração, quando nós estamos em profunda meditação, em contato com Deus. O espírito, ele não é influenciado nem pela alma e nem pelo corpo. Ele não depende aí do que você está olhando, sentindo, ele não. A conexão do espírito é do alto. E ele alimenta, obviamente, a alma, mas não recebe influência do corpo e alma. Então, era uma conexão com Deus, com essa sabedoria do alto. Então, nós temos aí corpo, alma e espírito. O corpo e a alma existe conexão. O espírito pode influenciar, obviamente, a alma, mas não recebe de volta. Ele não é influenciado pela alma e pelo corpo. Nós temos o conceito de dois termos que significam vida. O primeiro, bios, né? Primeiro, e o bios consiste no nosso nascimento natural, né? Quando a gente nasce, essa é a vida chamada bios. Essa vida bios, nós vamos tocando essa vida e podemos, durante a nossa vida, sermos afastados de Deus, ou seja, eu decido seguir a mim mesmo, decido seguir meu ego, minha autossuficiência. Então, eu levo a minha vida bios, mas é uma vida afastada de Deus. Então, espiritualmente falando, ela é morta. Ou seja, você está vivo, mas espiritualmente falando, está morto. Né? Por isso, daquela passagem que Jesus, a pessoa que é convidada a seguir Jesus, e fala assim, olha, mas deixa eu voltar lá, porque eu tenho que ainda esperar meu pai ser enterrado, morrer, aquele negócio todo. Aí o Jesus fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos. O que ele estava falando? Esse cara estava vivo, falando com ele. Os mortos espirituais. Então, a pessoa pode estar viva, mas espiritualmente ele está morto. Então, por que isso? Porque há no homem um vazio do tamanho de Deus, como a gente já viu. Né? E nós temos uma segunda palavra que significa vida, que é zoe, do grego. Então, é o segundo nascimento. É um nascimento chamado espiritual. A pessoa que tem o despertar, tem a metanoia, ela tem um novo nascimento. Então, ela nasce de novo. E aí ela vai conhecer uma realidade chamada de vida eterna. Então, é a vida que Deus e aqueles que estão com Ele têm. Então, essa é a vida eterna, é a vida zoe, a vida eterna que já começa aqui. Né? E nós nascemos de novo. Nós tivemos o nascimento natural, que é o bios, mas nós tivemos um novo nascimento, zoe. Por isso que fala-se o seguinte, quem nasce uma vez, ou seja, só nasceu biologicamente, mas não nasceu de novo no despertar, ele vai morrer duas vezes, porque ele morre no corpo e depois morre a alma. E quem nasceu duas vezes, ou seja, nasceu no bios e nasceu no zoe, no novo nascimento, ele vai morrer só uma vez. Vai morrer só o corpo, mas a alma não morre. Então nós temos aí que quem nasce duas vezes, morre uma só. E quem nasce, ou seja, quem nasceu duas vezes, morre uma só. E quem nasce só uma vez, morre duas vezes.
O ser humano, na vida Zoe, ele que consagra o ego dele a Cristo. Então existe aí essa transformação desse novo nascimento. E é interessante que quem parte por esse desenvolvimento da espiritualidade, nós temos aí um gráfico mostrando a vida biológica, o bios, e a vida espiritual, o zoe. Então, quanto mais vai declinando a bios, é lógico, nós vamos envelhecendo, tendendo à morte do nosso corpo, mas se nós estamos na espiritualidade, a espiritualidade só vai aumentando. Quanto mais vai diminuindo a vida bios e vai aumentando a vida zoe com o tempo. Nós temos nossos órgãos dos sentidos e que nos traz essa experiência humana, a visão, a audição, o paladar, o tato, o gosto. Tudo isso são informações que chegam até nós, formação do sentido. O olho humano é um receptor de ondas eletromagnéticas, ou seja, para eu enxergar, essas ondas, que são fótons, eles entram dentro do meu olho e estimulam a retina, e daí eu enxergo. Então, para eu enxergar, é preciso entrar no meu olho ondas eletromagnéticas que vão estimular a minha retina, e isso vai fazer com que eu enxergue e tenha a visão. O interessante é que o nosso olho, a nossa visão, ela é extremamente limitada. Por quê? Porque existe uma infinidade de comprimento de ondas eletromagnéticas que não estimulam a nossa retina. Se não estimula a nossa retina, nós não enxergamos. Então, o que nós enxergamos é muito pouco comparado com a realidade que está acontecendo. Ou seja, pode estar acontecendo um monte de coisas na nossa frente que nós não estamos enxergando. Por exemplo, você está numa sala de aula com um monte de alunos com celulares, existem ondas para todo lado de celulares, só que ninguém enxerga isso. Por quê? Porque essas ondas aí que saem do celular, elas não estimulam a nossa visão, onda de conexão, e nós não enxergamos, né? Então, nós temos um espectro visível, ou seja, cada onda eletromagnética ela é medida em nanômetros, é uma medida do comprimento de onda. Então, o que nós enxergamos? Nós enxergamos as ondas eletromagnéticas que variam entre 380 a 760 nanômetros. E abaixo disso é o ultravioleta. Acima disso é o infravermelho. Nós não enxergamos tudo que é infravermelho, nós não enxergamos tudo que é ultravioleta. Nós enxergamos só nesse meio aí de comprimento de onda. Ou seja, qualquer luz que seja diferente dessa, a gente não enxerga. Para a gente enxergar, tem que estar entre 370 e 750 nanômetros. Acima disso, ou abaixo disso, nós não enxergamos. Então, só para você ter uma ideia, cada luz, cada cor, tem um comprimento de onda. O vermelho é de 625 a 740, né? O amarelo de 565 a 590, o azul de 440 a 485, violeta 380 a 440. Qualquer comprimento de onda acima ou abaixo disso, a gente não enxerga. E ele existe, ele está na nossa frente, mas nós não enxergamos. Por isso, nós temos essas luzes que nós conhecemos, né, como a luz visível verde, o vermelho, né, o violeta, mas nós temos várias luzes que nós não enxergamos. Por exemplo, o micro-ondas. O micro-ondas elimina um monte de ondas eletromagnéticas, a gente não enxerga. O celular está saindo um monte de ondas, a gente não enxerga. O rádio, a gente está ouvindo o rádio. Tem um monte de ondas lá transmitindo aquele som que transmite para o rádio, depois vem para a gente. Nós não estamos enxergando nada disso. Um raio-x, por exemplo, quando a gente vai fazer um exame de raio-x ou ressonância magnética, existe um monte de raios lá acontecendo naquela hora. Na hora que eu disparo o exame, aperto o botão, um monte de raios entram. Tanto é que, se a pessoa faz muito raio-x e a radioterapia, isso aí pode levar a lesões no nosso organismo, né? Porque os raios existem, só que a gente não enxerga, porque esse comprimento de onda é fora, ele não estimula a minha retina. Em resumo,
Existe um monte de coisas que estão na nossa frente, mas a gente não enxerga porque não está estimulando a nossa retina. Diante disso, na morte, morre tudo aquilo que é o ser humano. Ou seja, o homem morre exteriormente. Com nossos sentidos, nós enxergamos o cadáver. Eu vou lá e vejo a pessoa morta. É isso que o meu olho está vendo, meu olho humano. Entretanto, existe a chamada o lado interior da morte. Por trás do fenômeno que captamos com os nossos sentidos, há uma outra dimensão chamada de lado interior da morte que a gente não enxerga. Pode estar acontecendo isso dessa imagem e a gente não está enxergando, né? Então, o fenômeno que ocorre na morte é invisível ao olho humano. Nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo com relação à alma da pessoa, o corpo dessa pessoa. Nós estamos vendo só lá o cadáver, mas a gente não enxerga o que está realmente acontecendo. Existem vários argumentos científicos da continuidade da nossa consciência, continuidade da vida após a morte. Mas um deles é justamente usando a física. O homem é um potencial elétrico, nós temos um potencial elétrico. Todo o nosso organismo, ele funciona com diferenças potenciais elétricos. Tanto é, quando a gente faz eletroencefalograma, tudo as ondinhas que aparecem são eletricidade, e assim são o eletrocardiograma, o eletroretinograma. Então, isso tudo é diferença de potencial elétrico, ou seja, nós somos energia, medido inclusive nos aparelhos, né? Quando a energia para, fala assim, olha, parou aqui esse órgão. Então, ele depende da corrente elétrica. O axioma da termodinâmica na física, a energia não pode ser nem criada nem destruída, mas apenas transformada. Ou seja, não tem como desaparecer essa energia que está em nós. Ela não desliga e some. Ela vai para algum lugar. Ela está no corpo. O corpo morreu, essa energia ela vai ser transportada. Então, a coisa continua. Então, esse é um dos argumentos da física. E nós temos diversos potenciais elétricos no homem. Nós temos a chamada energia material, que é do nosso corpo, e ela é explicada pela física, química, biologia e pela teologia. Nós temos também a chamada energia emocional, que são as nossas emoções. Nós temos a energia intencional, que é a nossa vontade, e a energia psíquica, que é o nosso eu. Isso são explicados pela filosofia, teologia e psicologia. Dentro da filosofia e do pensamento racional e da lógica, os modelos teóricos mostram-se inadequados para responder aos anseios do homem, confrontando com a morte. Ou seja, dentro da nossa razão, se eu for ficar pensando no meu racional, na minha lógica, eu não consigo responder o que é a morte. A morte continua sendo um mistério dentro do nosso cérebro racional. Por isso que o filósofo fica queimando a cabeça para ter essa pergunta. E a morte, a resposta acaba sendo a mesma. A morte é um absurdo, né? Porque não tem a resposta do que é a morte é um absurdo. Se a morte é um absurdo, a nossa vida é uma piada de mau gosto, né? Porque nós vamos nascer para morrer e acabou, né? Acabou o show. Então, a vida perde o sentido, né? A vida ela tem, então aproveita enquanto há tempo, porque depois acabou. Então a pessoa ela vai atrás de sensações, né? Mas ela, no fundo, não preenche o vazio interior. Ela fica anestesiada pelas coisas, das diversões do mundo. Mas acaba uma, ela tem que ir para outra, porque se ela fica em silêncio para meditar, ela afunda em depressão. Então ela tem que estar sempre preenchendo esse vazio, se distraindo com as coisas do mundo, porque não tem resposta. Não tem a resposta. O medo da morte tem uma origem, teologicamente falando, no paganismo, ou seja, as pessoas não espirituais. É óbvio, né? Porque como elas não acreditam na vida após a morte, então a morte torna-se um terror,
né? Então, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Isso está na primeira carta de João 4:18. Quem vive essa espiritualidade e vive o amor de Deus, uma das características, isso é relatado também em diversas passagens também, no próprio João, apóstolo João, a pessoa perde o medo da morte. Porque primeiro que ela já sabe que a coisa continua. Nós estamos aqui só uma passagem. E outro conceito que é interessante a gente ter é que quando a gente pergunta qual que é o oposto da morte, a pessoa fala, é a vida. Não, o oposto da morte é o nascimento, porque a vida continua. Entre o nascimento e a morte é apenas uma passagem, uma etapa de uma coisa chamada vida. O que significa, então, estar na morte? Estar na morte é depois da morte vital. O sofrimento de morrer passou a chance de reanimação também. Ou seja, teve a morte clínica, depois a morte vital, né? Então, o que significa estar na morte é não existe mais noção de tempo e espaço. Abre-se uma nova dimensão chamada eternidade. Eternidade é uma outra dimensão que nós passamos depois da morte, aí já não tem mais situação de espaço e tempo. O que nós vamos ter, na verdade, o termo correto seria perene, ou seja, o eterno, ele não tem começo e nem fim. Então, o que é eterno? Eterno é Deus. Ele não tem começo nem fim, existe desde todo sempre. A nossa vida não, ela começa num determinado tempo, né? E depois daí para frente não vai ter fim. Então ela é perene, ou seja, ela é infinita, mas ela teve um começo, diferente de Deus, que é eterno. Então, qual que é o significado da morte? Na morte, nós temos uma profunda transformação de todo ser. Nessa transformação, o homem alcança sua plena identidade pessoal. Então, isso é interessante porque na morte nós vamos ter uma expansão de nossa consciência. Por isso que na experiência de quase morte a pessoa expande a consciência e ele se enxerga, coisa que ele nunca conseguiu fazer quando ele estava aí na sua rotina do dia a dia. Então ele expande a consciência e se enxerga o mundo, a realidade, enxerga a si mesmo. E espera-se que seja assim, né, após a nossa morte. Então, ou seja, nós vamos descobrir nossa verdadeira identidade. Porque aqui, como nós somos poluídos pelo nosso ego, que nós criamos esse personagem do ego para sermos aceitos pela sociedade, a nossa identidade fica dividida, né? Nós não sabemos quem realmente nós somos. Quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais nós conhecemos a nós mesmos, mais nós descobrimos que somos a imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós passamos por essa outra etapa, e nós vamos ter uma plena consciência de que nós somos. E as pessoas que têm experiência de quase morte, elas conseguem ter uma expansão de consciência da sua própria identidade do mundo. Quando elas voltam com muito mais entendimento sobre sua verdadeira identidade. Então, quanto ao significado da morte, a morte não é uma aniquilação do ser humano, mas uma transformação de todo o seu ser. Então, a morte não significa uma aniquilação do ser humano, mas uma transformação de todo o ser. A morte não significa deixar de existir. A morte é simplesmente o fim de uma etapa, mas ela não significa deixar de existir. E o nome dessa transformação que nós teremos chama-se ressurreição. Ou seja, essa transformação que nós vamos ter depois da morte. Então, nossa identidade ela é mantida, porque continua a nossa consciência e a alma,
E a identidade entre o corpo ressuscitado e o corpo material é garantida pela identidade de um princípio espiritual, que é a nossa alma. Ou seja, é aquilo que continua mesmo estando no nosso cérebro desligado. Nós temos três posições com relação após a morte. O que acontece depois da morte? Nós temos o chamado dualismo espiritualista, corpo e alma como elos justapostos. Nós temos a unidualidade, que é o corpo e alma como elos entrelaçados. E nós temos o chamado monismo, que é o corpo e alma como elo coincidentes. O dualismo espiritualista é o corpo e a alma como elo justaposto, ou seja, uma libertação definitiva da alma em relação ao corpo que desaparece para sempre. Então, isso é seguido pelo hinduísmo e pelo espiritismo, né? Não é seguido pelo cristianismo, por exemplo. E esse dualismo de corpo e alma começa na filosofia grega com Platão. Então, o corpo é considerado o cárcere da alma, e o corpo, a matéria, é considerada depois, nessa linha, como uma coisa má. Ou seja, a alma que é levada, o corpo é só um reservatório da alma. Então, existe um antagonismo entre o espírito, que é bom, e a matéria, que é má. Esse modelo dualista ele é chamado de modelo binário. O homem é composto de corpo e alma. Ele não tem uma raiz na Bíblia. Isso aí é uma origem do paganismo, ou seja, uma influência dos gregos, do pensamento grego. Existe a unidualidade, que é o corpo e a alma como elos entrelaçados, né? Uma separação da alma do corpo por causa do pecado e sua reunião definitiva no final dos tempos. Quando morre, o corpo se separa da alma, depois ele se une novamente a um corpo glorificado, como foi Jesus, um corpo diferente, mas volta o corpo novamente. E o monismo é uma passagem do homem todo do tempo para a eternidade. Essa é uma doutrina nova, tanto teólogos protestantes como os católicos, já com a visão mais avançada, já seguem essa doutrina, que é o seguinte: como do outro lado é uma eternidade, do outro lado não tem tempo, do outro lado é agora. Então a pessoa não tem que ficar esperando o juízo final, né, que é chamado de estágio intermediário. Ou seja, a pessoa morre, na verdade, quando ela morre, ela já passou, por outro lado, numa situação que é agora, então ela já está do outro lado sendo, entre aspas, julgada, né? Ela já está na eternidade. Então não tem que ficar esperando. A espera fica aqui para nós que estamos aqui na Terra. Mas quem está do outro lado já passou e já está numa situação de eternidade, ou seja, tudo já está acontecendo, né? Então, essas são três linhas de visões assim com relação ao meio espiritual, de entendimento da espiritualidade, o que acontece na pessoa quando após a morte. Então, existem esses questionamentos, né? O que há do outro lado da morte, em que nos transformaremos, como será o juízo final. E aí, sempre o questionamento, né, entre ressurreição e reencarnação. Isso é lógico, são perguntas bem interessantes, né, que muitas pessoas têm curiosidade de saber, mas eu vou explicar tudo isso no nosso próximo encontro, uma outra aula, em que eu vou colocar em cima com relação a principalmente esse debate de ressurreição e reencarnação e todas essas questões. Que Deus abençoe, muito obrigado pela atenção, um grande abraço no coração.